dia, irmãos. Pode se sentar. É realmente maravilhoso quando a gente, numa manhã fria como essa, ver a igreja lotada, esforço de cada um, as crianças. Eu creio que isso aí é um motivo de agradecer ao Senhor pela força, pela boa vontade. O profeta disse que muitas vezes a bênção de Deus não é somente vir à igreja, mas o sacrifício que você faz para vir à igreja. Então, eu acredito que quanto mais difícil, mais empecilho, mais as bênçãos de Deus estarão reservadas para nós. Então, uma manhã bastante fria aqui, né, nessa região, e pensei que a igreja estaria vazia hoje, mas está lotada, né? Graças a Deus, né? Então nós estamos felizes com o esforço de cada um em poder estar aqui e esperamos que não decepcionamos. Nós esperamos que Deus use cada um de nós, como tem usado os cantores, né? A família aqui do Morro Vigílio, tudo músico, né? Parece que concentrou tudo num lugar só, né? Todo mundo canta, todo mundo toca, é maravilhoso ver, e muito especialmente quando a gente vê isso na casa de Deus, né? Louvando e bendizendo o Senhor. Estou muito feliz de ver o pastor Samuel. Vem aqui apresentar seu povo. Vem cá, você trouxe a igreja, cancelou, parece que você tinha um culto de manhã, alguma coisa assim, né? Tinha um culto de manhã hoje? Não. Isso, nós temos o culto aqui na Avenida Rio Grande do Sul e combinamos com os irmãos quando soubemos da sua vinda, né? E já estivemos ontem aqui, teve só uma que escapou, que foi a irmã Dilca, né? Aí eu falei com ela que nós escapamos juntos e viemos aqui, né? E os demais irmãos que vieram hoje pela manhã, se querem colocar de pé, a pedido do pastor Raimundo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Ontem nós ouvimos uma palavra muito maravilhosa e realmente nosso coração saiu daqui satisfeito, alimentado, e nesta manhã nós queremos mais uma vez que o Senhor fará aquilo que Ele prometeu. Ele prometeu estar presente. E onde foi citado que a sua presença não é só na questão de cura. Em alguma ocasião na Bíblia, a Bíblia diz: Jesus esteve ali e o Espírito do Senhor esteve ali para curar. Mas a sua presença, que o mundo não tem reconhecido, não como Jesus curador, mas acima de tudo como Jesus Palavra. E onde nós tivemos aqui a presença do Jesus Palavra, o corpo Palavra do Filho do Homem. Amém. Deus abençoe o pastor Raimundo, continue abençoando. Amém. Nós somos amigos já de longa data, né? E ele já era amigo do meu pai, e depois, não que ele seja tão mais velho que eu, né? Mas agora nós nos tornamos amigos, né? De um tempo para cá, e tem sido também, em muitos momentos, como um pai para mim. E eu digo isso com alegria, e ele sabe que está por detrás dessas palavras. Amém. Deus abençoe o pastor Renato. Amém. Amém. Sacrifício também da igreja do pastor Samuel, nossos amigos, muitos eu conheço, eu creio que a maioria deles nós conhecemos, e poder estar aqui, creio que é um apoio muito grande à igreja do pastor Vigílio, aos cooperadores, aos ministros. Estou vendo aqui vários, estava perguntando, irmão Davi, eu não conheço a maioria, mas tem mais ou menos 5 pastores aqui reunidos do ministério local aqui. Isso para nós, vocês estarem aqui, é realmente uma honra muito grande. Uma vez perguntaram ao profeta, irmão Branham, precisamos estar com você para ir no arrebatamento? Ele disse: nunca pense isso. Ele disse: eu sou apenas um grão de areia em toda a praia. Ele disse: todos nós somos cooperadores da preparação de uma igreja para o arrebatamento.
Se você pegar o ministério de Jesus, você vai ver a diferença que havia na forma de cada um dos discípulos. Um era mais bravo, o nosso Pedro ali era mais nervoso, aguentava pouco, estupinha era curto, brigava, né? Estava sempre pronto para brigar. E foi para ele que Jesus deu a chave do reino. Esse camarada aí me serve, aí eu vou trabalhar com ele e ele vai me servir depois. Então Deus não perde, ele sabe como aproveitar todas as coisas para bem do seu reino, né? Então, eu creio que nós estamos sendo preparados por esse ministério, não é só no Brasil. Nós vemos esta obra em todo o mundo. Nós temos no Congo, recebi mensagens ali de Moçambique, onde eles não têm nem Bíblias para as famílias. Eles não têm uma Bíblia para cada família. Eles não têm condição de comprar uma Bíblia para cada família. E essa mensagem chega ali, muda a vida das pessoas. Vocês vê eles cantando com tanta alegria, com tanta devoção, que nós nos sentimos pequenos diante deles. E essa mensagem veio realmente para levar um povo no arrebatamento. Esse é o objetivo da mensagem. Não é fazer nós religiosos, não é fazer nós bonzinhos, não é fazer nós muito equilibrados. Não, Deus não veio buscar esse tipo de coisa, porque desse tipo tem muitos lá fora. Mas Deus veio realmente para manifestar a sua própria pessoa no seu povo, porque Jesus não é egoísta. Você viu que Jesus, quando ele estava aqui, ele era tão humilde que ele não quis para si toda a glória. Ele repartia com os seus discípulos. E você sabe, irmão, a grandeza de Deus. Ele mesmo poderia ter vindo, marcado uma vinda dele aqui no seu corpo físico, para fazer a obra que foi feita através de William Branham, através do corpo de William Branham. Mas ele não quis fazer isso. Ele quis se esconder para manifestar a sua glória e repartir com o seu povo. Então isso é Deus, esse é o Deus maravilhoso. Repartir essa glória conosco. Porque quem é que está enfrentando o mundo? Quem é que está enfrentando o diabo? Quem é que está enfrentando as modas e todas as circunstâncias de hoje? É Jesus. Mas onde é que ele está? Ele quer que essa vitória seja expressada na sua vida. A honra é dele, mas o corpo que ele está usando é o nosso. Então é por isso que nós nos reunimos. O ministério pastoral é um dos ministérios mais bonitos da Bíblia. Ele está representado desde o Velho Testamento até o último. Ele está representado. Jesus também se representou como o pastor de ovelhas, porque o pastor de ovelhas é o que sacrifica a vida, é o que procura preparar o povo, ouvir o povo, alimentar o povo, preparar o povo. É aquele que leva as cargas do povo através dos seus ombros. Então é muito bom quando nós vemos essa estrutura ministerial, para que possa, através dos demais dons do Ministério Quíntuplo, poder se manifestar dentro de um povo com conhecimento, dentro de um povo que está fundamentado na palavra, alimentado pela palavra e se preparando para esta hora tão importante que nós estamos vivenciando. Não tem outra era melhor do que esta. Deus nos escolheu para a melhor era, e nós estamos cientes disso, e nós estamos lutando com muita ousadia, muita confiança. Esta palavra, esta mensagem desses últimos dias, que Deus prometeu que abriria para nós, é a razão de não termos sido ainda derrotados pelo inimigo. Saiba de uma coisa, a chave maior hoje para nós entendermos o plano de Deus é a manifestação do Filho do Homem. Se você não entender a vinda de Jeová na casa de Abraão, Elohim na casa de Abraão, aquele encontro que ele teve ali em pele humana, em carne, para comer com Abraão,
para estar banqueteando com Abraão, você jamais entenderá a mensagem de Abraão. O fundamento principal é esse. Por isso eu digo à igreja: olha, mensagem, a festa das trombetas, o desvelar de Deus, o poderoso Deus desvelado ante nós, entre tantas outras, né, irmão Samuel? Mas essas mensagens reúnem um ensinamento. Você não tem ela, procure tê-la. E não somente leia, mas você ore a Deus, para que quando você estiver lendo, teus olhos se abram, porque está a chave da nossa vitória. Nessa mensagem, o irmão Brana mostra o momento que nós estamos vivendo e qual foi a promessa para o nosso dia hoje. Então, a revelação do Filho do Homem, para mim, foi a chave principal. Amém. Na mensagem, há muitos anos, e lutando e tentando ser melhor, batalhando, mas parece que algo não funcionava, parece que algo não ia. Lutava com o povo, mas parece que chegava a um determinado lugar que nós não conseguimos passar dali. Mas quando veio essa revelação do Filho do Homem, Lucas 17:30, foi descortinando para nós. Quando o profeta falou o mistério da sua vinda, Atos capítulo 1, e também Lucas capítulo 22, quando o profeta começou a mostrar isso, e nossos olhos se abriram, irmão, a igreja tornou-se uma nova igreja. Sara nunca deixou de ser Sara, mas ela estava praticamente morta. Ela estava praticamente sem vida. Ela não podia gerar mais. Nossas igrejas não podiam gerar mais. Ela estava desgastada pelo tempo. O marido era bom, a esposa era uma genuína esposa, mas precisava de uma intervenção, e esta intervenção nada mais era do que o próprio Deus fazendo uma visita naquela casa para trazer vida para aquela mulher. E a revelação do Filho do Homem é Deus fazendo uma visita para esta mulher, para que ela pudesse gerar o filho prometido, que era Cristo. E é isso que nós estamos vendo hoje. Você sabe que quando essa revelação vem, você deixa de ser velho, você deixa de ser criança, você passa a ser um povo só na revelação, na fé. Você vê todas as coisas que Deus tem manifestado. A importância desta revelação, isso não é pouca coisa, irmão. Você não vai esquecer nunca esse encontro com Jesus, porque ele realmente vai fazer a diferença na sua vida. Eu fico pensando, irmão Virgílio, tantos anos de ministério, batalhou, quem sabe nunca ele teria visto uma igreja nessas condições se as portas não tivessem sido abertas, não tivesse estado aqui um Bidaial trazendo, ministrando, mostrando esse plano de Deus que vocês estiveram aqui alguns anos atrás, mostrando esse plano de Deus. E hoje nós vemos uma igreja nova, não uma velha Sara mais, mas uma nova Sara. Está sendo desejada por todo mundo, mas ela tem um marido, ela tem Cristo, ela tem um dono, ela tem o Senhor da sua vida. Então eu vejo que nós, a igreja, está passando esse momento de transformação através desta revelação da vinda do Filho do Homem, essa vinda secreta, não é? O mesmo Senhor descerá do céu. Quem é que desceu do céu? Não a segunda pessoa, não a terceira pessoa, mas a Bíblia diz que o mesmo Senhor, o Senhor que ressuscitou a Lázaro, o Senhor que curou, que levantou aquela filha daquela viúva de Naim, o Senhor que caminhou pela Galileia, voltou nessa terra mais uma vez. Caminhou num homem chamado William Branham. Alguns fizeram dele o próprio Deus, estão errados, o diabo enganou eles. Outros tiraram dele aquilo que Deus colocou para ele, também estão errados. Mas tem uma mulher que pode chamar Abraão de meu Senhor, e saber que esse meu Senhor não é o Jeová, mas é o Senhor da sua casa. Então tem uma igreja que sabe reconhecer a presença desse Senhor.
Amém? Por isso a igreja tornou-se nova, ela se renovou, os hinos são novos, a adoração é nova, todos nós agora estamos com ações diferentes. Isso é a presença dele no nosso meio. Vocês estão no caminho certo. Amém? Que Deus possa continuar abençoando, né? O Neville estará trazendo uma palestra nesta manhã. Creio que muitos de vocês têm acompanhado nossos trabalhos ali em Curitiba, como o irmão estava dizendo. Às vezes nós pensamos que estamos sozinhos, né? Pouca gente, mas Deus disse para Elias, tem 7.000 que não se dobraram. Então tem muita gente nesta abertura. Será que é só nós? Não, tem muita gente acompanhando os trabalhos, acompanhando as pregações. E nesse dia nós vamos descobrir o quão grande nós somos em número na presença de Deus. Amém? Então eu creio que nós vamos ser abençoados, né? Eu creio que nós vamos ser ajudados por Deus. A minha gratidão pela família, pela recepção, pela igreja aqui. Quem sabe um dia nós voltaremos, se Deus assim permitir. Mas digo que fomos muito bem recebidos aqui. E minha gratidão ao irmão Davi, muito especialmente, esse baixinho ali, né? Eu falo de baixinho com todo orgulho, sabe? Com toda... Porque os baixinhos na Bíblia infernizaram o diabo em muitas ocasiões. Vou citar agora, seria muitos, né? Os baixinhos da Bíblia fizeram grandes obras lá no passado, né? Então, o irmão Davi, tornamos amigos, foi numa das nossas reuniões em 2013, que ele esteve ali, né? E foi por erro, ele não ia na igreja. O pastor que estava dirigindo ele, o pastor Altair, chamou ele para uma reunião em Curitiba, e ele pensava que essa reunião estava ligada a um outro ministério. Quando ele estava chegando em Curitiba, o pastor disse para ele, não, nós não vamos lá, nós vamos lá no pastor Raimundo. Não, mas aí não, eu nem estava sabendo disso aí. E foi lá em 2013, quando o irmão Wycliffe pregou, tivemos, o irmão Samuel lembra, uma reunião maravilhosa, que os olhos do irmão Davi se abriu para essa verdade, para essa palavra. E desde então, esse Davi tem lutado pelo pastor Vigílio, lutado por vocês. Desde então ele tem se parado na frente de vocês. E é por isso que a mensagem tem chegado dessa abertura que Deus chegar. Deus te abençoe. É uma honra conhecer ele como amigo, viu, meu irmão? É uma honra. Nós dois juntos dá um grande, pode ter certeza disso aí. Vamos ficar em pé? Vamos agradecer ao Senhor. Querido Pai Celestial, nós agradecemos por mais esse privilégio, por estar aqui. É uma manhã maravilhosa, Pai. Esquecemos o frio, esquecemos as dificuldades para chegar aqui, porque quando nós chegamos e ouvimos esses cânticos, esta adoração, esse fervor, esta alegria, só tem rosto alegre aqui, Senhor, porque todos experimentaram a Tua graça, todos experimentaram o Teu poder de transformação. Que nesta manhã o Senhor complete esta dose em nossas vidas, alimentando as nossas almas, preparando os nossos corações. Toma o Teu servo, como o Senhor tem tomado o Teu servo nesta manhã para cantar e tocar. Que o grande Espírito do Senhor, que conhece os corações, que sonda todos os corações, manifeste a Tua palavra ao nosso favor, nos ajudando a crescer espiritualmente, Pai. Que todo o poder aqui, Pai, todo o poder de Deus aqui seja ao alcance de cada irmão e de cada irmã, seja qual for a necessidade, que o Senhor venha supri-la nesta manhã. Nós apresentamos a Ti as nossas vidas em adoração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Aleluia. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Amém. Deus continue abençoando vocês. Amém. Amém. Muito contente de estar aqui com vocês nessa manhã. Muito especial, está um pouco frio, né? Mas faz parte, né? A gente tem que apreciar tudo, né? Tudo dá graças, né? Estamos muito contentes de estar aqui pela primeira vez. Alguns rostos de vocês são completamente novos, nunca vimos antes, mas sentimos muito bem-vindos aqui na casa do pastor Virgílio, sua família, o irmão Ezequias, o Daniel, o irmão Daniel, né? E os demais. E nós estamos contentes. Vamos aproveitar nosso tempo, meus amados. Eu vou ler uma escritura para vocês e vamos ver o que Deus tem para nós nesta manhã. Amém?
estou me sentindo aqui muito importante nessa manhã, porque tem bastante ministros aqui e colocaram para falar aqui. Eu, na verdade, não estava muito com vontade, não, estava com vontade de sentar ali e ouvir, mas Deus sabe melhor, não é? A nossa escritura está em Apocalipse, capítulo 5, a partir do versos 6 e 7. 6, 7 e 8, na verdade. Versos 6, 7 e 8. Nós vamos ler e vamos falar um pouquinho. Apocalipse 5, versos 6, 7 e 8. Encontraram ali? Vamos fazer apenas uma pequena oração e aí nós vamos ler. Querido Deus, mais uma vez te agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu amor. O Senhor é tão bom para nós, tão maravilhoso, Pai, tão bondoso, tão paciente, tão longânimo. E é esse Deus que nós estamos adorando nesta manhã, Pai. Obrigado pela vida, obrigado pela oportunidade, obrigado pelas portas abertas, obrigado pelo companheirismo. Obrigado por tudo que o Senhor tem provido por nós até aqui, Pai. O Senhor tem nos ajudado. Peço que o Senhor continue nos ajudando. A mim, aos teus filhos, tuas filhas aqui nesta manhã. O Senhor fale aos nossos corações de uma maneira especial. Que cada um possa sair abençoado, Pai. Possa ir para casa tendo a sua necessidade suprida, seja ela qual for, Pai. Pedimos essas bênçãos, pois sabemos que o Senhor é um Deus bom e misericordioso. Pedimos no nome que é acima de todos os nomes, no nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui diz assim: e olhei, e eis que estava no meio do trono dos quatro animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Que Deus abençoe a leitura da palavra. Vocês podem se assentar. Essa é uma das cenas mais importantes que tem no livro de Apocalipse, porque foi o momento em que o livro estava sendo tomado para ser aberto. Amém? É o momento mais importante. O profeta disse: os teólogos, poucos falam dessa cena no livro de Apocalipse. De todos os grandes estudiosos da Bíblia, a maioria deles não aborda o assunto dos 7 selos. Você pode ler quem você quiser, eles não falam dos 7 selos, porque eles não têm a mínima noção do que se trata a abertura dos 7 selos. Mas o profeta, ele foi direto nesse capítulo 5, no capítulo 10, e mostra para nós o que está contido aqui neste quadro, nesta cena. E nós já conhecemos, estamos familiarizados. E é muito interessante nesse momento. Ele vem e toma o livro da destra, aquele que estava sentado no trono. E parece que aqui nós vemos no verso 8, não fala muita coisa. E nós sabemos que a complementação desse quadro está em Apocalipse 10, porque ele não só pega o livro, mas ele desata os 7 selos, ele revela para nós o que estava contido no livro. E no verso 8 diz que os 4 animais, os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E é um quadro muito maravilhoso, e todo mundo fica feliz, todo mundo bate palma, e todo mundo se alegra, e todo mundo fica faceiro, como dizem aqui o pessoal do Rio Grande do Sul, ficam faceiros, não é? Mas no final das contas o quadro não é tão simples assim, não. Porque depois que ele abre os 7 selos e ele devolve a escritura de possessão para cada um daqueles que tinham seus nomes escondidos na escritura, que faziam parte como herdeiros dessa herança, mas esta possessão estava tomada por um posseiro. E nós sabemos que uma das coisas mais difíceis que tem é tirar o posseiro de cima da terra. É verdade. Aqui no Brasil mudaram-se as leis um pouco para tentar melhorar isso, porque é muito difícil. Se você alugar uma casa e o camarada não quer sair da sua casa, você tem um maior problema para expulsar esse invasor da sua casa. Você pode ter escritura, você pode ter o documento, mas não quer dizer muita coisa não.
Você vai ter que lutar muito, e se você marcar bobeira, você perde a sua propriedade, porque ele pode fazer até mesmo uso capião, e com o tempo, se você deixar o tempo passar, ele se torna um verdadeiro proprietário de uma propriedade alheia, não é dele. Então nós vamos ver que a noiva de Cristo não foi chamada para ser nécia, como nós ouvimos na noite passada. Nós somos muito inteligentes. Deus tem trazido a sua mente para a noiva, Deus tem trazido a sua inteligência, e a Bíblia diz que nós temos que ser mais prudentes do que a serpente. Nós temos que ser mais prudentes do que a serpente. A Bíblia diz que a própria serpente original que tinha no Jardim do Éden era a mais astuta que tinha. Era um animal muito esperto, não é? Mas a Bíblia diz, o profeta nos ensina que nós devemos ser mais ligeiros do que o diabo. E nós temos que reconhecer ele em todas as suas armadilhas, por onde ele está se aproximando, não é? Então o profeta diz aqui, olha, para vocês verem que interessante esse quadro. Veja o que ele está fazendo. São todos esses selos se abrindo, simplesmente começa a revelar o plano de redenção. Como que ele fez? Está tudo consumado agora, ou quase terminado. Nós estamos no tempo do fim. Então é por isso que estas coisas estão sendo reveladas. Sabe, uma coisa mais, acho que um dos quadros mais bonitos que tem, irmão, você descobrir que você é um proprietário de fazendas, que você nunca imaginava que você é um descendente de um camarada que morreu lá atrás, que você nem sabia que a sua linhagem era real, e aparece ali um procurador com os documentos, e ele te fala assim: você sabia que, vamos fazer um teste de DNA, se provar que você vai herdar toda essa fazenda. E o que aconteceu nessa era foi isso. Veio um procurador, apareceu um procurador chamado Sétimo Anjo, com os documentos na mão, e ele começou a chamar um por um. Ele diz: você sabia que você é um descendente direto? E a tua linhagem te conecta direto com o original lá atrás? Mas veja, irmão, você vai ter que encarar uma grande briga. Se você quer a sua propriedade, você vai ter que estar disposto a encarar uma grande sujeira, porque esse invasor, ele é sujo. Eles são jagunços, viu? É gente ruim mesmo. Eles estão lá em cima da sua terra. É o movimento do sem terra, não é? O MST. 200 milhões de invasores, 200 milhões de demônios, não é? E eles fazem conta que são os coitados, que não tem aonde ir, como fizeram nos dias de Jesus com os porcos. Nossa, Senhor, nós não temos onde habitar, deixa nós entrarmos nos porcos, não é? Então, são perigosos. Mas veja, ao nosso parente redentor, foi entregue o livro selado de redenção, que era do dono original. O dono original, quando nós o perdemos lá no Jardim do Éden, através de Adão, e aquilo voltou ao dono original. Veja, então, quando Adão perdeu, Adão tinha essa propriedade na mão na época. Ele tinha autoridade sobre todas as coisas. Ele falava e tudo tinha que obedecer. A natureza obedecia, os animais obedeciam, ele era dono de tudo. Mas quando ele pecou, ele perdeu a autoridade. Então nós vamos ver que a Escritura está ligada com a autoridade. Você tem autoridade sobre a sua propriedade. E ele perdeu isso. E aí nós vamos ver, porque em alguns lugares o profeta disse: esse livro voltou para o dono original, que era Deus. Mas aqui ele está dando uma luz maior. Ele disse: verdade, a Escritura está na mão de Deus, mas a propriedade está na mão do invasor. Ela voltou para a mão de Deus, mas a propriedade está na mão do invasor. Ele diz: mas tem um invasor na terra. Ele é um posseiro, e esse é Satanás que veio. Ele é o invasor. A terra não lhe pertence, pertence a Deus. Mas ele é um invasor, ele é um posseiro. E o profeta diz: como que eu poderia dizer algo aqui, mas melhor eu não dizer. É a Escritura de nossa redenção. Este livro selado por 7 selos é a Escritura, é a nossa Escritura. Ele disse: espere até nós entrarmos naqueles selos. Veja, amados,
que quando você não é dono de alguma propriedade, você não trata bem. Se você dirige um carro que não é seu, você não cuida como se fosse seu, porque não é seu. É por isso que Satanás destrói a terra, Satanás destrói a natureza, Satanás destrói as pessoas, porque não é dele. Ele sabe que ele não é dono legítimo e verdadeiro. O Brasil foi tomado, esse Brasil aqui foi tomado por uma religião chamada Igreja Católica Romana. Desde os primeiros que aportaram nesse país, tomaram esse país, tomaram as riquezas de um povo que já estava aqui em cima, roubaram as riquezas, levaram embora, mas há um sangue que clama dizendo que vocês têm que devolver essa riqueza. Essa riqueza não lhes pertence, vocês são os invasores. O Brasil não é da Igreja Católica Romana, o Brasil é de Deus, e tudo que há nesse país é de Deus. E Deus, Ele dá essa herança para os seus filhos. Ele tem na sua mente dar isso para os seus filhos. Ele rompe os selos, revela e dá. Olha que coisa bonita. Ele rompe os selos, revela e dá a herança ao seu povo. Ele dá a herança que Ele herdou. Ao se tornar um parente redentor, Ele nos dá de graça para nós. Tudo pertencia a Ele. Foi Ele quem redimiu. Mas ao invés de guardar para si mesmo, Ele dá de volta para o povo. Este é o seu amor por nós. Satanás é o possuidor dela agora. Ele é o invasor. Mas ele finalmente, ele não quer devolver rápido. E nós vamos ver um pouco mais tarde nas Escrituras, estou pensando aqui em outro capítulo, que ele não queria devolver rapidamente, mas ele queria brigar por aquilo. Mas finalmente, quando chegou no desfecho, ele foi lançado sim no lago de fogo. Ele vai brigar. Não tem problema, irmão. Quando você sabe que é seu, você não pode arredar pé, não. Você tem que bater o pé e falar: isso aqui é meu. Pode espernear, pode gritar, pode berrar, pode arder, eu não vou ligar. E se tem alguém que nós não temos que ter dó, é do diabo. O diabo, o lugar dele é o fogo, é queimar. Jesus, o nome de Jesus no Evangelho, ele veio em 4 títulos de filho. Jesus tem 4 títulos de filho no Evangelho. Um é filho de Davi, outro é filho de Abraão, outro é filho do homem e outro é filho de Deus. 4. Agora observe, quando o nosso parente redentor se tornou Jesus Cristo, ele se tornou o filho de Davi, que é o herdeiro do trono, glórias. Ele herdou o trono ao ser o filho de Davi. Deus lhe disse lá atrás que nunca deixaria Davi sem ter uma semente, e Cristo é o filho de Davi, e ele se torna o parente redentor, esperando, chegando a um lugar pronto para que ele possa reinar conosco, sendo o filho de Davi como herdeiro do trono, não é? Então, mas Satanás é um posseiro, ele não possui, ele não é proprietário legal disso aqui. E ele teve 2000 anos de discussão, se é que ele era dono, ou se outra pessoa era dono. E veja, irmão, enquanto não aparece o dono, o camarada fica achando que é dono. Ele fica achando que ele é dono. Eu estou aqui, não aparece ninguém fala nada, porque o povo, na amnésia das eras, o povo perdeu, não sabia que a propriedade era deles. E ele realmente fala como se fosse dono. A Bíblia diz que ele brada como um leão, procurando tragar, ele fala com autoridade, não é? Mas de repente aparece alguém, irmão, e está falando: eu sou dono. E nós vimos um alguém aparecer nessa era, e ele disse: eu sou dono. El Elyon, o possuidor dos céus e da terra. E nós vimos, ele veio com autoridade, veio com a cabeleira branca, ele veio com a aparência de juiz, ele veio com a aparência de procurador, alguém que tem autoridade. E ele disse: olha, isso aqui é meu. Não é. E começa a disputa, como nós ouvimos na noite passada, e levanta lá 400 advogados do diabo para disputar que esse livro, que essa propriedade era dele, que não era dele. E ele disse: eu desafio qualquer um de vocês. Agora vocês vão ter que ficar com a Constituição divina. Vem aqui e me prove que essa propriedade não é minha. E a Escritura, irmão, ela mostra
quem foi o dono anterior, quem foi o dono anterior e o anterior. Se você pegar uma escritura, é desde quando foi construído pela primeira vez. A escritura vai voltando, o dono anterior e o dono anterior e o anterior e o anterior, e vai voltar lá em Adão. E quando chega em Adão, e Adão veio de Deus, glória a Deus, não há dúvida, é nosso. Glória a Deus. Ele não esperava que isso acontecesse. Irmãos, o diabo, ele só vai saber realmente que a coisa é verdadeira quando nós regressarmos para a terra ressuscitados. Por enquanto ele não acredita, porque ele ainda vê falha em nós. Ele diz: vocês são imperfeitos, não prova nada. Mas no dia que ele ver o povo de Deus voltar na terra ressuscitados, ele sabe que o fim dele chegou. E nós estamos caminhando por esse momento. Nós estamos caminhando. Satanás é um invasor, ele não é dono disso legalmente. Ele disse: mas Cristo veio como parente redentor e redimiu de volta para nós. Mas Satanás possui isso agora. Vocês sabem, depois de um tempo, quando essa grande batalha terminar, então ele será lançado no lago de fogo. Ele será desfeito, e todos aqueles que o adoram. Mas os herdeiros da salvação virão com Cristo. Mas agora ele é sim um invasor. Está na mensagem em Apocalipse capítulo 5, parte 2. Agora, olha que coisa interessante, meus amados. Na mensagem, isso aqui é muito falado, inclusive nas notas de Scofield, que eu acredito que foi onde o profeta pegou, ele colocou isso muito apropriadamente. No Velho Testamento, quando aparecia uma pessoa parente de alguém nessas condições como as nossas, que perdeu a propriedade, e quando aparecia um parente, que às vezes aquilo levava muitos anos para aparecer, quer dizer, sempre tinha um parente, mas tinha que aparecer uma pessoa que tinha por nome de Goel, G-O-E-L. E Goel, quando ele era chamado de Goel, é porque ele se enquadrava em 3 requisitos. E esses 3 requisitos, o profeta fala na mensagem A Brecha entre as 7 eras e os 7 selos. Ele disse: olha, este foi aquele que preencheu os requisitos. A graça produziu a pessoa de Jesus Cristo. Nós vemos que este livro, Deus, ele alargou a sua tenda, desceu de Deus, se tornou um homem, e ele mudou o seu feitio do Deus Todo-Poderoso para ser um homem, para tomar a forma de homem, para que ele pudesse morrer, para redimir o homem. Então veja, espere até nós vermos aquele quadro em Apocalipse 5, onde diz que ninguém era digno, até que ele aparecesse. Mas na Bíblia, no livro de Ruth, quando vocês lerem, você vai descobrir que tal pessoa era chamado de Goel. E o que era o Goel? Era uma pessoa que preenchia os requisitos. E o Goel tinha 3 coisas que ele tinha que ter. Ele tinha que estar disposto a fazer, ele tinha que ser capaz de fazer, e ele tinha que ser parente. Aleluia. 3 coisas ele tinha que ter. A primeira é que ele tinha que ser capaz de fazer aquilo. A segunda é que ele tinha que estar disposto. E a terceira é que tinha que ser parente. Aliás, a primeira coisa tem que ser parente. Primeiro requisito, você tem que ser um parente. Então lá no Velho Testamento, as regras de Deus eram assim. Quando foram divididas as tribos, para as tribos, as terras, aquelas terras não poderiam jamais ser trocadas de tribo ou vendidas para quem quer que fosse. Mas isso não evitava que uma pessoa entrasse em dívida. Por exemplo, se você tivesse uma colheita e essa colheita não desse em nada, tua safra não desse em nada, e você não tinha agora dinheiro para a subsistência, o que você fazia? Você fazia algo que era praticamente um arrendamento. Em outras palavras, você ainda era dono da propriedade, mas você perdia o direito de uso da propriedade. Então a pessoa que vinha falou: eu te dou um dinheiro para você pagar suas contas, porque você precisa da sua subsistência, mas eu vou usar a tua terra. Você perde o direito de uso, mas não de propriedade. E nós perdemos o direito do uso da terra, mas não de propriedade. Nós empobrecemos. Adão empobreceu, nós empobrecemos, mas isso nunca tirou de nós a propriedade, o direito de propriedade, a escritura.
Deus, e nós caímos no estado de pobreza. Por que nós estamos vendo hoje, irmãos? É um povo pobre. Mesmo o povo de Deus é um povo pobre, um povo que não conhece a riqueza na qual eles estão assentados em cima. Eles não conseguem enxergar o valor daquilo na qual eles estão assentados em cima. Pobres, filhos de rei, por escritura, mas vivendo como mendigos. Não sabem. Mas graças a Deus que veio o procurador e disse: eu resolvo para vocês isso. Nós vamos lutar na justiça para recuperar a sua possessão, as suas terras. Agora, olha que coisa interessante. Esse Goel, ele tinha que ser capaz, quer dizer, ele tem que ter dinheiro. Olha que coisa interessante, meus amados. Se você entrasse em dívida e você não podia usar a sua terra, o que acontecia? Vinha alguém e dava um dinheiro para você. Então constava lá que essa pessoa pagou os direitos de uso. Ele pagou pelos direitos de uso. Cada 7 anos aparecia o direito de resgate. Cada 7 anos. Mas se em 7 anos você não acumulou renda para pagar o camarada de volta para você usar a terra, você continuava sem poder usar a terra. Até que chegava no ano do jubileu, que não interessava. Com dinheiro ou sem dinheiro, tinha que voltar para aquele que era o herdeiro mais próximo. Agora, essa pessoa, se você quisesse a terra de volta, você tinha que pagar. Você tinha que pagar ela de volta. Então, por isso que o profeta está dizendo aqui, você tinha que ser capaz de fazer, você tinha que ter dinheiro. Você tem que ter dinheiro para comprar a tua terra de volta. Outra coisa, você tem que ser parente, como nós já falamos, e você tem que estar disposto a fazer. Porque não, você tem que, é o que eu quero falar nessa manhã, você tem que estar disposto a encarar as consequências disso aí. Você vai estar lidando com jagunço, é terrorista, é gente ruim. Eles vão aterrorizar a sua família, eles vão se fazer de coitado. Não, porque aqui eu cuido dos meus filhos nessa terra, problema teu, a terra é minha. Eu quero que meus filhos morram de fome, eu não estou nem aí. Porque problema teu. Se vira, e você não vai morrer de fome coisa nenhuma, a terra é minha. Deus me deu essa terra pertence a mim. E eu não vou deixar dos meus direitos. Não vou deixar dos meus direitos. 3 coisas: tinha que ser capaz, tinha que ser rico. Por isso que na história de Boaz, ele era rico. Ele era um homem muito rico, ele tinha dinheiro para fazer. E ele estava disposto a fazer, não é? E ele era um parente. Então é uma história muito maravilhosa, não é? Muito maravilhosa essa história. Sabe, irmãos, Deus devolveu para nós tudo. Você é dono de tudo que há na terra. Tudo. Isso quer dizer tudo. A natureza é tua, a fauna é tua, a flora é tua, as nações são nossas, as nações é do povo de Deus. Tudo é nosso. Olha que coisa interessante. Em Apocalipse capítulo 11, só para vocês terem uma ideia, porque o que é que tem nessa escritura? O que contém lá? Quais são os itens? Qual é o inventário que está lá? Nós temos que dar uma olhada para ver do que é que nós somos donos. Nós estamos interessados nessa história de ficar rico. Eu gosto dessa história, irmão. Porque ser pobre é coisa triste, irmão. Vamos falar a verdade. Pobre não é comigo não, viu? E eu estou falando isso no celestial. No celestial, amém? Nós temos que ser ricos. A Bíblia diz que nós temos que ser ricos com Deus. Amém. Sabe, irmão? Aves da mesma plumagem voam juntas. Você vê que rico não gosta de andar com pobre. Eles não querem saber de pobre. Pobre fica para lá, o rico fica para cá. Não, agora, Deus é rico. E Deus gosta de andar com gente rica. E o povo mais rico da terra é a noiva de Cristo. Olha Deus. Olha Deus. Nós temos que andar com os da nossa altura. Não é verdade? Cada um na sua altura. Mas nós somos chamados para o maior chamado. O chamado mais alto. Os mais ricos. Os mais ricos. Aqui diz: e tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. O que quer dizer isso? Sai o poceiro e ele pega de volta o que é dele. Aleluia. Os reinos, os países do mundo
voltam a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Você falou os países, mas será que os países, mas eu pensei que os países eram tudo do diabo? É porque ele é um posseiro. É verdade. Ele disse, eu faço com eles o que eu quero. Mateus capítulo 4, se você me adorar, eu te dou. Jesus vai ser besta mesmo. É meu. Como assim você me dá? Como assim você me dá? É meu. Você é um posseiro, você invadiu minha terra, querendo fazer um acordo, pagar uma propina para ele. O senhor me adora, eu dou uma propina para o senhor. E qual é a propina? Eu te dou esses países. Você me adora, uma propina. Da onde que veio a ideia da propina? Da onde que veio essa corrupção? Quem é o pai da corrupção? Como eu dizia ontem, o maior país católico do mundo é o Brasil. Da onde que vem a corrupção então? De que religião? Sendo que é mais de 70% é da igreja católica. Da onde que vem essa cultura de corrupção? Da onde que vem isso? O país mais próspero que já houve na terra foi um país protestante. Por quê? Qual é a religião deles? Não é verdade? Da onde que vem aquela cultura? É fácil. É fácil nós fazermos a matemática. Olha, o profeta diz, o diabo levou Jesus em cima da montanha, ele mostrou os Estados Unidos, mostrou a Alemanha e a Suíça, e todas as nações do mundo que existiriam no futuro. Ele disse, são todas minhas, faço com elas o que eu quiser. Não é de se admirar que temos guerras e problemas, ele disse, faça com elas. Não é de se admirar que as mulheres se vestem assim e ficam impunes através da lei. As nações são governadas pelo diabo. É isso que a Bíblia diz. Satanás disse, elas são minhas, faço com elas o que eu quiser. Mas ele disse, mas se me adorares, te farei rei como eu sou rei. E a Bíblia diz que foi no momento do tempo, foi no futuro, porque as nações que Satanás apresentou a Jesus foram as nações do milênio, não esse favelão que está aqui agora. É quando a coisa estiver bonita lá do outro lado. Porque a Bíblia diz que levou ele numa montanha muito alta. E essa montanha vai aparecer no começo aqui, depois da tribulação. O profeta fala disso. Ele disse, Jesus disse, está escrito, adorarás somente o Senhor teu Deus, a ele servirá. Para trás de mim, Satanás. Amém. Por quê? Porque Jesus sabia que ele se tornaria herdeiro delas neste grande milênio, quando o seu reino viesse. A oração do Pai Nosso vai se cumprir no milênio. Seja feita a tua vontade no céu, na terra, como no céu. Aquilo que é lá, vai acontecer aqui na terra. Tua vontade na terra como no céu. O profeta que está dizendo, não se vestirá mais shorts, não haverá mais bebedeira, não haverá mais cobiça, não haverá mais adultério, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza. Ele se torna herdeiro de cada nação. Elas são dele. É isso mesmo, elas são dele. E ele se tornará herdeiro. Mas Satanás tem elas por um espaço de tempo, que é hoje, o dia que estamos vivendo. Até isso eu sou dono? Sim, aquele que vencer, lhe darei uma vara para que reja as nações, não é? Diz a Bíblia. Isso aqui está na mensagem Hebreus capítulo 4, a partir do Hebreus capítulo 4, do dia 1º de setembro de 57, a partir do 111, o profeta diz isso aqui. Que interessante, não é? Isso está contido no livro, é teu, é a promessa tua. Nós governaremos sobre as nações no milênio. Aí você diz, não é o meu tema nesta manhã, mas como que isso será possível? Nem todos morrerão no período da tribulação. Não, vai sobreviver gente lá para o outro lado. O profeta diz aqui, futuro largo. Agora, perfeitamente, Noé foi um tipo daqueles transportados. Ele está usando Noé como um tipo daqueles que sobrevivem. Lembre-se, quando Noé saiu, o cão estava com ele. O pecado ainda estava lá. O pecado passou direto por cima, através da arca. Incredulidade. A dúvida passou por cima da arca, transportado por cima do juízo. Mas Enoque foi mais alto do que a arca. Ele foi lá na presença de Deus. Mas Noé passou pela tribulação e saiu do outro lado e ainda havia pecado. Um tipo do milênio da condição do mundo. Muito interessante isso. É por isso que nós temos todo esse quadro acontecendo do outro lado, não é? Nós teremos 1000 anos de paz, mas lá no final vai ter uma outra rebelião. Vai ter uma outra rebelião. O profeta diz aqui, vamos falar um pouquinho disso. Estou falando de posseiro, Olha, irmão, irmã,
O melhor sinal que você tem no mundo de que você tem a sua cura é quando você fica pior, porque a coisa está morrendo, não é? Você piora. Então você começa a descrer. Então, o tão certo quanto sua fé tira a vida do câncer, a sua incredulidade atrás de volta, atrará, ressuscitará. Ressuscitará o quê? O demônio. Mas eu não sabia que o demônio ia ressuscitar. O profeta está dizendo que ressuscita. A tua incredulidade traz o câncer de volta na tua vida. Ele pode sair, mas pode voltar de volta. Jesus disse: quando o espírito imundo sai de um homem, ele caminha em lugares áridos, então ele retorna com 7 outros espíritos. Não é verdade? Que se o valente da casa, a fé, estiver lá, não importa como você se sinta, não é o que você sente, é o que você crê. Jesus nunca disse: você sentiu? Não, ele disse: você creu. Porque, irmão, se fosse depender de nós sentir que nós somos ricos, ainda estava perdido mesmo. Eu não estou sentindo rico, estou sentindo a pessoa mais pobre do mundo aqui nesse mundo, miserável. Mas não é o que você sente, é o que ele disse. É o que ele disse. Ele falando aqui também, isso aqui ele disse no fundo, clama fundo, na mensagem Testemunho para a África do Sul, da África do Sul, ele disse: olha, o irmão Baxter vai vir explicar como que opera os demônios, como que opera a demonologia em tumores e coisas assim. E a fé tira a vida, mas a incredulidade o traz de volta, o ressuscita. Quando o espírito imundo sai de um homem, ele caminha por lugares áridos, retorna novamente com 7 outros diabos piores do que ele era. Os caras do mal mesmo. Ele vai lá e pega a turma do mal e volta, não é? Mas toda vez que ele volta numa casa que está com o Espírito de Deus, ele leva paulada. Olha, o diabo ele vai tentar, irmãos. O diabo ele vai tentar. Toda vez que ele sai da nossa vida, ele tenta regressar. Mas não tem problema se o Espírito Santo estiver ali, o valente da casa estiver ali, ele vai proteger esta casa. Você tem que entender essas coisas. Se você não entender, ora, é como simplesmente chegar num lugar e você não sabe nem o que é que você está procurando. Por isso que nós temos que entender isso. Testemunho para a África do Sul. Agora, estou falando do poceiro ainda. Amém? Porque nós temos que entender, Deus tem que revelar para nós como é que nós temos a nossa vitória. Porque veja, está ligado à autoridade. Está ligado à autoridade. Você sabe que o policial, quando ele vai contra um bandido, por exemplo, ele pode estar fardado, ele pode estar armado, mas se ele não falar com a autoridade, o bandido domina ele. Pode estar armado, pode estar fardado, mas se ele não falar, e não só blefar, mas ele tem que ter a autoridade. Ele tem que ter a autoridade, e aí o bandido teme ele. Assim temos que ser nós. Assim temos que ser nós. Eu vi um ministro vir não muito tempo atrás, e ele trouxe muitas pessoas na reunião. Ele se assentou na audiência e tinha um bebê na plataforma que estava tendo ataques epiléticos, lá no estado de Arkansas. E eles estavam colocando um prendedor de roupas com lenço, para que o bebê não mordesse sua própria língua, condição terrível. E o camaradinha estava tendo um ataque e não conseguia parar. E eu pedi para eles que mantivessem a cabeça abaixada. E esse espírito frio continuava a fluir em minha direção. E eu senti de onde é que estava vindo, e olhei na audiência, eu vi um homem assentado lá com a cabeça erguida assim, e mais um grupo de pessoas. Eu disse: Senhor, o senhor abaixaria a sua cabeça? E ele simplesmente riu de mim. Eu orei de novo, e o demônio não saía do bebê. Olha o poceiro aí. Não saía. Porque ele me disse, o anjo me disse: se você fizer com que as pessoas creiam em ti, e isso mostrava que que eles não tinham crido em mim, ou eles teriam feito o que eu tinha lhes pedido. Então eu tentei novamente, não conseguia. E eu disse: agora lembre-se, Senhor, veja, é você que sabe, eu não sou responsável. Eu disse: Deus Todo-Poderoso, oração do profeta, Deus Todo-Poderoso, não deixa este pobre, inocente bebê sofrer por causa deste culpado. E então estava tendo um ataque ali mesmo, e eu pedi a Deus que o curasse. E quando o espírito foi repreendido, o bebezinho se aquietou. E aquele homem, eu me esqueci quantas pessoas eram,
cada um deles entraram num ataque epilético. E começaram a pular pelo chão, gritando e babando e tudo mais. E até onde eu saiba, eles têm epilepsia até hoje. Eu vi um homem há muito tempo atrás, em Phoenix, no Arizona. Eu acho que ele já morreu com câncer. E ele pensou que ele sabia de tudo. E quando ele viu o mover do discernimento, ele disse: é psicologia. Mas poucas noites depois, não era psicologia, quando ele foi para o seu médico com dores. E o médico lhe pronunciou com câncer. Está vendo? Seja reverente, não é brincar de igreja. O Senhor Jesus está aqui. Nós, povo americano, somos muito arrogantes, não é? E os brasileiros também, não é? Aqui é um espírito, o mundo inteiro virou Sodoma, é um espírito só, não é? Então o profeta diz: veja, que a incredulidade é o que mantinha aquele conselho naquele bebê. Então o que dá força para Satanás ficar em cima de propriedade alheia? A incredulidade. E a incredulidade de alheios, de terceiros. O profeta diz: o que esse bebê tem a ver? Mas ele disse: Senhor, ele era muito inteligente, falou: Senhor, não é justo, Senhor. O Senhor vai deixar o bebê sofrer por causa deste homem? Ele que sofra, ele que sofra a consequência. E nós estamos chegando a esses dias, meus amados. Olha, o diabo, ele sai sim, ele sai. E quando ele sai, ele tem que entrar em algum lugar. Se ele perder uma propriedade aqui, não é? Se ele perder uma propriedade aqui, ele vai tentar achar uma outra propriedade ali, não é? Não é assim que eles fazem? Tira o sem terra daqui para outra fazenda, procurar um outro lugar desocupado, não é? Então veja, o profeta disse, é isso que aconteceu. Nós vemos aqui, ó, a Bíblia diz em Apocalipse 20 que desce um anjo do céu que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia, uma grande corrente na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e amarrou por 1000 anos. Desce o anjo do céu para amarrar esse poceiro, para prender ele, para tirar ele de cima da propriedade. E ele desce. Mas no final a Bíblia diz: acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. São nações que estão na terra, a Bíblia diz. Nações que estão nos 4 cantos da terra. São pessoas que estão na terra. Satanás sai do abismo, pega pessoas que estão na terra, nos 4 cantos da terra, para tentar mais uma vez fazer guerra contra Deus. Agora, se você acha que o diabo é persistente, isso aqui é muito mais do que persistência. Nós deveríamos ter esse tipo de persistência, porque não é possível, meus amados, não é possível. Passou pelo primeiro ai, segundo ai, terceiro ai, e ele ainda volta lá no final querendo se rebelar contra Deus. Aí dá uma ideia que tipo de inimigo nós estamos lidando, que tipo de indivíduo é esse que nós estamos lidando. Ele é louco, ele não liga para isso. Agora veja o que o profeta disse aqui, ó. Então o milênio, vou falar um pouquinho do milênio só para nós entendermos essa questão de poceiro. Então o milênio é aquele dia de sábado, quando a igreja não mais lutará contra o pecado, e Satanás é amarrado por uma pequena estação de tempo, 1000 anos, porque seus súditos estão todos no inferno. E a igreja que está na terra está redimida e bem na presença de Cristo, e ele não tem nada do que trabalhar na igreja, né? Então não é uma cadeia, não é uma corrente, como eu disse, uma corrente literal, mas é uma corrente de circunstância. Não tem nada que ele possa fazer, ele está impotente e impossibilitado, apenas esperando pela ressurreição dos súditos. Amém? Mas olha que coisa interessante. E o profeta disse o quê? Ele disse, a tua incredulidade ressuscita o diabo. Foi o termo que ele usou. Olha essa visão, dá uma olhada nessa visão aqui, e eu acho uma visão muito gráfica, muito impactante essa visão aqui. O profeta está falando da visão da mamba. Quantos já ouviram a visão da mamba? Já ouviram a visão da mamba? Ele disse, ele estava lá no alto caminho, eu pensei, é isto então. Então olhei para ele, ele olhou bravo para mim, lambeu a língua e lá veio ele. Mas quando chegou bem perto de mim, ele corria rápido, ficava mais lento, dava uns tremelicos e parava. Algo segurava e ele não podia me picar.
Ele se voltava para o outro lado, tentava se aproximar por este lado, ele voltava e começava a exulir em minha direção, ia mais lento, mais lento, mais lento, então a terra parada. Então só dava umas tremidas assim e voltava, não conseguia me atacar. Mas ele se virou e olhou para o meu amigo, e lá se foi atrás do meu amigo, e vi meu amigo só pulando no ar. E pensei, e ele em cima dele, dando em cima dele, tentando, e a coisa estava lhe atacando. Eu pensei, se acertar ele, será morte instantânea. Não é de se imaginar que todos estão amedrontados, porque quando essa coisa te acerta, é morte instantânea. Estava só atacando ele assim, e eu lancei minhas mãos para cima, e eu disse: Deus, tenha misericórdia de meu irmão. E disse: se esta serpente lhe acertar, o matará. E bem aí a serpente se virou para mim, quando eu disse isso, olhou para mim de novo, e uma voz veio acima de mim, e ele disse: lhe foi concedido poder para amarrá-lo, que é a pior ou qualquer uma abaixo. A mamba era a pior serpente, porque tem todo tipo de serpente, tem câncer, tem tuberculose, tem adultério, tem homicídio, tem mentira.